Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Pro Milhão. Meu nome é Leonardo Rosa e vem comigo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês 5 erros muito comuns que os investidores iniciantes cometem e como vocês podem evitá-los. Então, se você é um investidor iniciante ou quer começar a investir, esse vídeo é para você. Fica aqui no vídeo até o final para você descobrir aí como você pode evitar os 5 erros mais comuns que os investidores iniciantes cometem. Mas antes da gente começar, queria pedir para você já se inscrever aqui no canal, deixa o like e ative as notificações. A gente está sempre postando conteúdos que são muito relevantes para você. E curtir esse vídeo também. Então vamos lá. Primeiro erro muito comum que os investidores iniciantes cometem. O primeiro deles é investir sem ter conhecimento. É muito comum que investidores iniciantes eles sigam às vezes dicas de amigos sem ter nenhum conhecimento sobre aquilo que ele está comprando, ou ele assistiu algum vídeo no YouTube e viu aquele influenciador que ele gosta, que tem um determinado ativo na sua carteira, ele vai e copia sem saber os fundamentos, sem saber o que é aquilo. Então a falta de conhecimento é o primeiro erro que os investidores iniciantes eles acabam cometendo. Então, como a gente evitar isso? Procura um mínimo de educação possível. Eu não estou falando para você que você precisa estudar muito antes de você começar a investir. Até porque eu encorajo muito todo mundo que assiste meus vídeos aqui a começar. E no meio do caminho, errar com pouco. Você tem um pouquinho de dinheiro ali, você vai errando com pouco, mas isso daí vai fazer você buscar mais conhecimento. Mas se você já for atrás do conhecimento, isso é muito importante para você. E você precisa de conhecimento, um mínimo de conhecimento para você começar a investir o seu dinheiro. Então, isso é muito importante. Esse é o primeiro erro mais comum que os investidores iniciantes eles cometem. O segundo erro é a falta de diversificação. Então, muitas das vezes, o investidor ele conheceu um pouquinho, aprendeu um pouquinho sobre uma determinada classe de ativos e ele foca somente nela. E isso acaba limitando a sua carteira de investimentos aí de evoluir e de crescer no longo prazo também. Então, entender um pouco mais e ter um pouco mais de conhecimento vai trazer para você um leque maior de ativos onde você pode diversificar a sua carteira de uma maneira que você consiga ter uma carteira mais robusta aí, para enfrentar as crises ao longo do tempo e uma carteira que vai te dar uma rentabilidade e uma renda passiva ao longo do tempo quando você vier a atingir a sua liberdade financeira. Então, só para concluir, a diversificação ela também vai ajudar a sua carteira a minimizar riscos. Se você estiver exposto em só uma classe de ativos, isso aumenta o seu risco também. E a diversificação ela ajuda na minimização desses riscos. E o terceiro erro mais comum que os investidores acabam cometendo é tomar decisões emocionais. Essas decisões elas podem ser tomadas tanto por medo quanto por ganância. Às vezes tem ativos muito arriscados que prometem ganhos muito altos e isso daí pode levar os investidores a ter tomadas emocionais com base na ganância de ficar rico no curto prazo. Sendo que se você manter a sua cabeça focada no longo prazo e você cumprir a sua estratégia, é a melhor maneira para você evitar esses erros emocionais. Então, você ter uma estratégia e você cumprir essa estratégia, isso vai além daquilo que você acredita ou quer para aquele determinado momento. Por base do medo, eu vou dar um exemplo aqui do Covid. Quando chegou o Covid, para muitos investidores que estavam iniciando ali, eles acabaram vendendo seus ativos na baixa. Então o mercado como um todo estava colapsando. Todos os ativos ali estavam caindo naquele período do Covid. E muitos investidores, por medo de perder todo o seu dinheiro, acabaram vendendo na baixa e saindo dos ativos no prejuízo. E num prejuízo muito grande que ficou muito difícil deles retomarem e recuperarem esse prejuízo posteriormente. Então, agora para os investidores que tinham uma estratégia naquele momento, muitas empresas não tiveram seus fundamentos modificados por conta disso. Então isso trouxe, esse medo trouxe vários investidores a saírem dos seus ativos no prejuízo.
E isso foi uma tomada de decisão emocional do momento. Para quem teve uma estratégia, e se você tem uma estratégia, por mais que você tenha medo em alguns momentos, se você seguir a sua estratégia, vai ser a melhor decisão para a sua carteira de investimento, porque você não vai tomar nenhuma decisão emocional. O quarto erro é ignorar os custos. Muitas das vezes você pode estar investindo o seu dinheiro, principalmente se você tem pouco dinheiro no começo para aportar, e você investe em uma corretora onde tem custos altos, sejam eles custos de corretagem, custos de custódia, isso daí vai tirar o seu poder de investimento nesse momento, onde você precisa aumentar o seu patrimônio. Não ignore os custos. Por mais que para você pode parecer pouco, não ignore os custos. Se você quer investir em um fundo de investimentos onde tem altos custos de taxas administrativas, altas taxas de performance, isso também pode reduzir aí a sua capacidade de aumento de patrimônio, principalmente nesse começo. Então, se você é um investidor iniciante, procurem corretoras aí que minimizem esses custos, que isso vai te ajudar no longo prazo. Eu tenho um vídeo aqui no canal te ajudando a escolher a melhor corretora. Eu já gravei há um tempo, posso gravar um novo vídeo mais atualizado para vocês aí. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu grave um outro vídeo falando sobre isso. E o quinto erro comum entre os investidores e como você pode evitá-los é a falta de paciência. Esse daqui eu acho que é um dos erros que a maioria dos investidores que estão iniciando cometem. Ele entra no mercado, ele fica muito emocionado, ele gosta muito daquilo que está acontecendo ali no começo, mas ele não tem paciência de fazer, de ter e constância de continuar os seus aportes por muito tempo. Que é isso que vai trazer a sua liberdade financeira. Você tem o seu trabalho e você traz a sua renda do seu trabalho, ou se você empreende, é do seu trabalho também, ou do seu empreendimento, e você aportar isso com consistência e ter a paciência de esperar, isso daí é um dos erros mais comuns que as pessoas, os investidores, principalmente os iniciantes, eles cometem. Eles não têm essa paciência de esperar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos lá, eu estou com uma calculadora de juros compostos aqui do Investidor Sardinha e vamos fazer algumas simulações aqui. Simulações bem rápidas aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, vou colocar de valor inicial aqui que a gente vai investir R$500. E a gente vai investir R$500 por mês. Vamos colocar uma taxa de juros aí de 8% anual. E eu vou colocar num período de 5 anos. E vamos calcular. Então, vamos ver. Em 5 anos, a gente investiu R$30.500 e a gente teve um valor final ali de 37.206. Então deu R$6.700 de juros. Agora eu vou aumentar esse período aqui para 25 anos. E não vou mudar nada. A gente investiu R$150 mil e olha a diferença do valor em juros que deu. 307 mil em juros. No valor anterior a gente teve R$6 mil de juros em 5 anos. Em 25 anos, a diferença ela já foi muito maior. Agora eu vou colocar aqui 35 anos. E vamos ver o que acontece. A gente teria investido ali R$210 mil e a gente chegaria no nosso milhão com R$500 todos os meses. Pô, Léo, mas 35 anos é muito tempo. Sim, é muito tempo. Só que esse tempo ele vai passar, você fazendo alguma coisa hoje ou não. E se você apenas quiser depender da sua aposentadoria ou de ter uma casa de aluguel ou algo desse tipo, talvez você não tenha uma vida tão confortável quando você chegar na sua aposentadoria. Você precise talvez continuar trabalhando para você manter o padrão de vida que você tem hoje. Então, os seus investimentos eles vão multiplicar aquilo que você tem de ganho. E aqui está o exemplo.
Agora vamos supor, vamos voltar aqui, eu vou dar um outro exemplo, rapidinho. Vou voltar aqui nos 25 anos. A pessoa começou a investir com 14 anos de idade. Ou eu vou fazer um exemplo diferente, vai. Vamos lá. Você tem um filho e você vai criar uma carteira de aposentadoria para o seu filho. Você vai fazer, até os 20 anos de idade, você vai investir R$500 todos os meses. Então a gente vai colocar aqui 20 anos. Então você teria tirado, assim que seu filho nasceu, você pegou R$500 e você começou a montar essa carteirinha. Há uma taxa de juros de 8% ao ano aqui, desculpa. Lembrando que essa taxa, a gente consegue hoje no Brasil uma rentabilidade maior que essa, tá? A gente está sendo bem conservador aqui na nossa análise. Então no período de 20 anos a gente teria R$286.830. Agora eu vou pegar esse valor e eu vou colocar ele como inicial. A partir daí, a gente não vai investir mais nada, então não vai ter mais investimento mensal. A gente só deixaria ali os R$286.000. E vamos deixar esses 286 até a aposentadoria desse nosso filho. Vamos supor que ele vai se aposentar aí com 60 anos. Então, a gente vai deixar por mais 40 anos ele parado. A gente não vai fazer novos aportes, a gente só vai reinvestir ali os dividendos, a renda passiva. No final de 40 anos, a gente teria 6.231.000 sem ter feito nenhum aporte. Então o tempo ele ajuda muito nessa conta dos juros compostos, como a gente pode ver aqui no gráfico. Então a paciência ela é muito importante na sua jornada como investidor. Então é isso, galera. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. Esses foram os 5 erros mais comuns que os investidores iniciantes cometem. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like aqui no vídeo, ative as notificações. Valeu, um abraço e até a próxima.